Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o João, cidade de Promissão, colaborador do canal Anunciamos a Boa Nova. Estou aqui para fazer uma reflexão do Evangelho desta terça-feira, que está em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus caminha sobre as águas. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus viu a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: Tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca, caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandavam anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que os ao menos deixasse tocar a óleo de sua veste. Todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado, vemos aqui uma passagem, um acontecimento, logo após ali a multiplicação dos pães, Jesus despede os discípulos, obriga que eles vão para outra margem do rio, e ele fica sozinho em oração, vai rezar com o Pai à noite, e aqueles discípulos estão ali no mar, na água, caminhando, e o vento se torna forte, vai dizer a palavra, e era contra. E Jesus aparece de repente ali do lado deles, caminhando sobre as águas. O susto é enorme, O medo tomou conta. Como pode alguém caminhar sobre as águas, se não Deus? Naquele momento eles não pensaram assim. Acharam que era um fantasma e gritaram de pavor. Jesus disse: Calma, sou eu. E Pedro, que era um amigo fiel de Jesus, vai pedir a Jesus: Então mande que eu caminhe até o Senhor. Vai dizer: Vem, Pedro, pode vir. Pedro dá alguns passos fora do barco, caminhou, conseguiu caminhar por alguns passos, e de repente o medo tomou conta do coração dele, e ele começou a afundar e bradou para que Jesus socorresse. Meus irmãos, esse episódio vai nos mostrar para nós o quanto é importante a fé. Vai dizer que Pedro, enquanto ele acreditava que era Jesus, e quando estava com fé, ele conseguiu andar um pouco. Quando o medo tomou conta do seu coração, Pedro assustou e afundou. E assim em nossas vidas, Quando nós deixamos de acreditar em Jesus, quando nós perdemos a nossa fé, quando nós colocamos nossos problemas acima das coisas, não acreditamos em nós mesmos. Pedro não acreditou nele mesmo, que a fé era o suficiente para ele chegasse até Jesus. Nós somos assim.
Nós deixamos que as situações da vida, né, como o mar é o mundo, né? O discípulo representa a sociedade hoje e Jesus, o Todo-Poderoso. 3 situações, né? E nós estamos nesse mundo, vivendo as turbulências como aqueles homens viveram naquele momento. Passamos por temores, né? Situações difíceis. Muitas vezes não conseguimos chegar, vencer, né? Porque nós deixamos de acreditar em nós mesmos e muitas vezes deixamos de acreditar em Jesus Cristo. Quando a situação é desagradável demais, né? Tem situações que a gente, às vezes, entra em desespero, a gente quer resolver o problema e não deixa Jesus, não deixa o Senhor resolver as nossas situações, acalmar o nosso coração. Eu não sei, né, qual é o que você está vivendo hoje, qual é a sua situação, qual é o seu problema, quais são as tempestades, se é no mar, né, se é nas montanhas, né, se é nos buracos da vida. Mas vamos deixar o Senhor tomar conta do nosso coração, das nossas vidas, todas as situações que estamos vivendo. Vamos ter um pouco de fé o suficiente para que nós possamos chegar até Jesus e Jesus nos socorrer. Né? Nos socorrer, Jesus nos pegar na mão. Né? Ir até Jesus. Quando você estiver aí com dificuldade, com problemas, vá até o sacrário. Caminhe um pouco. Vá até a igreja. Vai falar com Jesus no sacrário. Ele é o mesmo que caminhava sobre as águas. É o mesmo que curou os doentes, que multiplicou os pães. Né? É o mesmo que fez as curas. É o mesmo que dava o conselho, que mandava orar, que ressuscitou pessoas. Olha que grandeza nós temos. Nós temos a nosso favor, né? Nós temos um Senhor que não está aqui mais fisicamente, como estava naquela época, mas Ele está ali naquele pedaço de pão, de corpo, alma e divindade, nos esperando. Até mesmo na sua casa, no seu quarto, no nosso quarto, nos ajoelhar e pedir socorro e acreditar mesmo que Jesus, que nós podemos, que a gente pode seguir adiante, mesmo com os ventos contrários. Que nós podemos seguir adiante mesmo com as enfermidades, mesmo com o desemprego. Porque tudo isso faz parte da nossa vida. O que não pode deixar de fazer parte é a confiança no sagrado, a confiança em Jesus Cristo. Isso não pode faltar em nossas vidas. E foi o que faltou para Pedro naquele momento. Confiança na sua fé e confiança em Jesus Cristo. E Pedro teve sabedoria e pediu socorro. Vamos pedir socorro para Jesus quando as coisas estiverem difíceis em nossas vidas. Amém? Um abraço, fique com Deus e até a prosperidade em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Um abraço e fiquem todos com Deus.